Fala pessoal, hoje vamos terminar nossa pequena série sobre a Primavera Árabe. Nós já falamos sobre a Tunísia, sobre o Egito e hoje é a vez da Líbia e da Síria. Mas logo depois da vinheta. Vai, Gabi! Na primeira parte desse vídeo, nós falamos sobre o começo da Primavera Árabe e como a participação das redes sociais foi importante para derrubar ditadores e promover mudanças. É bem verdade que muitos desses países não conseguiram promover as mudanças que pretendiam, mas a população mostrou que pode ser um importante agente político. Vamos ao nosso ponto de hoje para falar um pouco mais sobre a guerra da Líbia e da Síria dentro desse contexto da Primavera Árabe. Até aqui, a gente já falou de várias manifestações populares e que esse mesmo impulso começou a se espalhar por outros países do mundo árabe, incluindo a Líbia, que fica no norte da África e que vai ser palco do nosso primeiro assunto de hoje. A Líbia tem uma história bem diferente. O seu líder, Muammar Gaddafi, ou Gaddafi, tem muitas maneiras de falar e de escrever o seu nome, era o ditador árabe há mais tempo no poder. 42 anos. Gaddafi chegou ao poder em 1969, através de um golpe de Estado. Ele era ainda um militar de apenas 27 anos, que participava de um movimento que pedia que o petróleo da Líbia fosse usado para melhorar a vida da população. O golpe de Estado não foi violento e Gaddafi assumiu o poder, acredite se quiser, no lugar do rei Idris I. Então assim, o cara derrubou um rei. Logo, a ideia da construção de uma democracia na Líbia nunca foi um assunto tão simples. Mesmo assim, buscando a coerência que ele defendia antes de assumir o poder, Gaddafi vai começar um governo de enormes contrastes. Por exemplo, por um lado bom da história, a Líbia passou a ter o IDH mais alto da África, bem maior que o IDH de muitos países árabes. Ele também aumentou a infraestrutura do país, diminuindo bastante o índice de analfabetismo e criando serviços públicos, como a escola e a saúde gratuita. De certa forma, podemos dizer que o Gaddafi realmente usou o dinheiro do petróleo para melhorar a vida dos líbios. Mas é preciso destacar um ponto muito importante para entender tudo que vai rolar. Uma parte do país, o lado oeste, recebia bem menos atenção do governo e também concentrava a maior parte dos opositores do regime, que, é lógico, reclamavam dessa desatenção por parte do Estado. E quando a gente ouve coisas como educação e saúde pública, é preciso reconhecer que isso de fato melhorou a vida da população, é óbvio. Mas o preço foi bem caro. O ditador era conhecido por medidas muito autoritárias. Repressão à imprensa, manifestações públicas, professores, opositores, tudo. Para você ter uma ideia, a Constituição e o principal guia da Líbia era o Livro Verde, um livro que criava uma visão sobre como o governo deveria funcionar em um mundo com capitalismo e socialismo, sem abandonar as ideias islâmicas. E adivinha quem foi o autor desse best-seller? Ele mesmo, o próprio Muammar Gaddafi. O ator Sacha Baron Cohen faz uma ótima sátira do déspota no filme O Ditador, que na minha opinião é o melhor filme da carreira dele, vale muito a pena assistir. Fica aqui as imagens para você tá lá no Netflix ou em algum lugar. Recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down. Aqui a gente tenta fazer o melhor resumo possível para vocês e é desafiador tentar falar só o que a gente acha mais importante. E em poucos minutos realmente não dá para falar tudo, mas mesmo assim vale ressaltar que, mesmo sendo uma ditadura, Gaddafi criou comitês populares para a população participar mais ativamente da vida e das decisões políticas. Doideira, né? Um ditador que perguntava a opinião do povo de vez em quando. A vida tem dessas contradições. Esses comitês foram criados nos anos 70 e já tiveram muita força e influência no país. Eu falei para vocês que o governo dele não era tão óbvio de entender, né? Chegando mais próximo do conflito que vai ser nosso tema, Gaddafi já era um líder com graves acusações de corrupção. Denúncias apontavam uma riqueza irrastreável de sua família e que estaria espalhada em bancos pelo mundo inteiro e em empresas que ele comprava participações. Essas empresas atuavam em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Eu não vou falar nada, não quero sofrer um processo, mas é só dar um Google aí que você vai descobrir logo o nome da empresa. A grande diferença entre o caso líbio e os outros dois que a gente falou nos vídeos passados é que dessa vez forças estrangeiras vão participar ativamente da guerra. O que aconteceu, na verdade, é que vários países europeus já tinham o pé atrás com o ditador por várias denúncias.
Uma das mais importantes foi a de que ele teria financiado um ataque terrorista que derrubou um avião na Escócia. Esse ataque foi realizado por células ligadas à Al-Qaeda, organizadas dentro da Líbia. E além disso tudo, ainda tinha, claro, a questão do petróleo líbio, que abastecia importantes áreas da Europa e até dos Estados Unidos. Inspirados pelas manifestações populares que se espalhavam pelo mundo árabe, aquela parte do país que era contrária ao governo de Gaddafi começou a protestar e pedir a sua renúncia. Mas a agressiva resposta do governo e de parte de seus apoiadores veio rápida, causando a morte de muita gente. Essas atitudes violentas do governo acabaram incentivando ainda mais os protestos. As oposições do governo se juntaram todas em uma só organização temporária, chamada Conselho Nacional de Transição. E pronto. A guerra estava formada. A guerra na Líbia começou em fevereiro de 2011. A política internacional condenou o ataque do governo contra a população civil. Arranjos multinacionais começaram a preparar um contra-ataque liderado pela OTAN. Lembra da OTAN? Pois é, a gente tem um vídeo aqui da Malheiros TV falando sobre ela. Se você não assistiu, o card vai aparecer aqui em cima. A intervenção estrangeira, feita principalmente por americanos e franceses, tinha como objetivo salvar as pessoas da violência do Estado, derrubar o ditador sanguinário e promover o desenvolvimento político e democrático na região. Mas Gaddafi e os opositores afirmavam que os estrangeiros só queriam controlar o petróleo líbio e estavam usando a população como desculpa. O fato é que agora a oposição unificada, os soldados franceses e os mísseis americanos causaram muitos danos ao governo. E logo eles tomaram as cidades mais importantes do país, Benghazi e Trípoli. Gaddafi estava cada vez mais encurralado e as forças opositoras do seu governo avançavam para tomar cada vez mais cidades. Com apoio estrangeiro, a derrota de Gaddafi parecia evidente, e até ele sabia disso. Vários países da União Africana já falavam em um final do conflito que durava meses, e até uma proposta de renúncia e implementação de uma democracia foi oferecida pelo ditador. É sério, gente, é isso mesmo que você ouviu. Ele aceitou renunciar. Nossa, deu até um arrepio aqui, né? Não, podia ser aqui, né? Bom, enfim, mesmo com a proposta de renúncia, a OTAN não suspendeu o conflito. Muita gente viu essa recusa em parar com a guerra como uma confirmação do interesse estrangeiro em derrubar o governo para ter controle sobre o petróleo da região. São aquelas coisas que a gente nunca vai saber ao certo, né? Depois de mais derrotas e fugas, no dia 20 de outubro de 2011, Muammar Gaddafi foi pego pelos rebeldes opositores na cidade de Sirte. Ele não teve nem tempo para julgamentos ou acordos, foi morto a tiros e espancado em público. Esse era o fim de Gaddafi. Mas infelizmente não era um grande recomeço para a Líbia. Muitas dessas forças opositoras que se juntaram para lutar contra o governo passaram a brigar entre si. Diferenças ideológicas e políticas cresceram e infelizmente a Líbia não alcançou as mudanças que esperava. Essas foram as principais diferenças dos efeitos da Primavera Árabe na Líbia. A influência direta de potências estrangeiras e a morte do ditador. E um arranjo estava se desenhando de forma muito parecida na Síria. Lá, a população estava sendo governada há anos pela família al-Assad. Primeiro o pai, Hafez al-Assad, e depois o filho, Bashar al-Assad. A população síria também começou a protestar no meio de todo esse contexto da Primavera Árabe. E, infelizmente, também recebeu uma violenta resposta do governo. A Síria foi palco de eventos muito complicados, com o uso de armas químicas contra a população, conflitos internos, destruição de várias cidades e, para piorar tudo, a presença e o crescimento do Estado Islâmico no país. A Guerra da Síria começou em 2011 e oficialmente ainda não acabou. Mesmo tendo uma forte redução das tensões em 2019, ainda é preciso um encerramento para saber que a guerra realmente ficou no passado e para tentar esquecer um pouco o horror que foi essa guerra. Além das centenas de milhares de mortes, os milhões de refugiados sírios representam o maior movimento desse tipo desde o Holocausto nazista, na Segunda Guerra Mundial. A verdade é que o apoio russo ao ditador Bashar al-Assad foi fundamental para impedir uma invasão americana e assim mantê-lo no poder.
Outro ponto importante foi a reunião de países não necessariamente aliados para lutar e expulsar o Estado Islâmico da região. A guerra na Síria tem milhares de pormenores, mas nosso tempo acabou. Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia do que foi a Primavera Árabe. Quem sabe a gente não prepara aqui um vídeo falando só sobre a guerra da Síria no futuro. Comentem aí se vocês acharem que vale a pena. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal que a gente tem coisa nova sempre. Valeu, galera! Até nosso próximo encontro aqui na Maneiros TV.